Olá, seguidores! Um passeio turístico com características agradáveis pode se transformar no pior pesadelo de uma família. Quando uma moça de 18 anos de idade decide sair antes de uma festa para voltar a pé até a pousada onde está hospedada, deve-se acender um alerta sobre os perigos que ela pode estar exposta durante este percurso. Muitas vezes, quando viajamos como turistas, não nos preocupamos tanto como faríamos se estivéssemos na nossa própria cidade. E isso é um grande erro, pois estamos considerando um lugar que não conhecemos mais seguro do que o nosso próprio território. E foi exatamente por isso que uma turista na Espanha acabou perdendo a sua própria vida. O nome dela? Diana Kerr. Diana Kerr era uma jovem de apenas 18 anos na época dos fatos, como já falei. Ela passava o verão com a mãe e a irmã em Pobra do Caraminhal. Seus pais eram separados e a família era de classe média alta, com uma ótima condição financeira. Na noite dos eventos, ela compareceu à festa de O Carme dos Picheros, na cidade, e, após várias trocas de mensagens por WhatsApp com a mãe e alguns amigos, seu rastro se perdeu por volta das 2h43 da madrugada. Durante a festa, Diana demonstrou vontade de ir embora e sua mãe se ofereceu para levá-la até o portão do chalé onde estavam hospedadas. Porém, Diana recusou a oferta. As duas se despediram e Diana sai da festa em direção à sua hospedagem. Ao chegar no centro, Diana encontra alguns amigos a cerca de 900 metros do local da pousada. Com pouca bateria no celular, ela alegou que não haveria problema em voltar à pousada sozinha, pois, segundo ela, a cidade era pequena. Em frente à praia, praticamente todo mundo ali se conhecia. Durante o caminho, a jovem trocou mensagens com amigos em grupos de WhatsApp e também com um amigo em especial que estava em Madrid enquanto ela caminhava. Em dado momento, nessa conversa, Diana revela que está com um pouco de medo de voltar sozinha e logo após se sucede o seguinte diálogo. Ela diz para o amigo: "Tem um cara me chamando, eu estou com medo." E o amigo pergunta: "O que ele está falando, Diana?" Ela diz: "Está dizendo, morena, vem aqui." E o amigo então fala: "E o que foi que você respondeu?" Essa foi a última mensagem que não foi recebida por Diana e o amigo não teve mais respostas dela. No dia seguinte, a mãe de Diana acorda por volta das 8 horas da manhã, procura pela filha e percebe que ela não está na pousada. Em seguida, acorda a filha mais nova, Valéria, e pergunta se Diana deu notícias ou avisou que iria dormir fora da pousada. Valéria não soube responder. Diana não tinha o costume de sair sem avisar ou manter a mãe sem notícias. Isso aumentou as preocupações das duas, que se dirigiram à polícia, que orientou a família a esperar a volta de Diana, não tratando o caso como um desaparecimento. Mais um dia se passou sem que houvesse notícias de Diana, e assim a mãe dela retornou à delegacia, reportando novamente o acontecido. E a partir daí, os policiais levaram o caso como desaparecimento. Os amigos foram investigados,
mas nenhuma pista foi encontrada. Aquele amigo de Madrid disse que não se preocupou com a falta de resposta de Diana, porque ela havia dito que estava com pouca bateria no celular, e ele acreditava que os dois voltariam a conversar no dia seguinte pela manhã. Através de dados obtidos pelo celular, a localização de Diana, através das torres, realmente indicava que ela estava indo em direção ao chalé. Mas em determinado momento é visto que ela passa a se mover rapidamente em outra direção, no sentido a uma rodovia de saída da cidade. Essa foi a última localização dela, exatamente 2 horas e 58 minutos daquela madrugada. Diana era jovem, bonita e chamava muito a atenção. Os pais eram divorciados, mas estavam travando uma grande briga judicial que envolvia dinheiro e a guarda das filhas. A partir disso, repórteres e curiosos começaram a especular a vida da família, transformando tudo em um verdadeiro circo, e até acusando a mãe de Diana de ter ceifado a vida da filha. O caso se tornou um escândalo. A mãe de Diana perdeu a guarda da outra filha e teve os seus depoimentos questionados por jornais, onde as suas falas eram desacreditadas e descritas como duvidosas. Em 27 de outubro de 2016, um pescador encontra o celular de Diana jogado na água, próximo a uma ponte da região. Apesar de molhado, o celular foi reativado e estava bloqueado. E mesmo após o desbloqueio, não foi possível obter muitas informações além das que a polícia já tinha. Nesse momento, então, tendo como base a região em que o telefone foi encontrado, a polícia traçou um raio e chamou para interrogatório todas as pessoas que ali residiam ou tinham passado por ali e que tivessem algum antecedente criminal. Pelo menos 200 suspeitos foram interrogados, entre eles José Henrique Albim Gay, conhecido como El Chicle, que tinha passagens por agressão sexual e envolvimento com o narcotráfico. Na época, ele informou que na noite do desaparecimento ele estava em casa com a família e teve o álibi confirmado pela esposa. Nada pôde, então, ser provado contra ele, e tempos depois o caso foi arquivado. Mas um conjunto de novas diligências acabou por resultar na detenção de um dos principais suspeitos, que confessou o crime às autoridades. No dia de Natal, em 25 de dezembro de 2017, uma jovem faz uma denúncia de tentativa de sequestro seguido de violência sexual na localidade de Corunha de Bonito, também nas proximidades do estuário de Arosa. A garota disse que um homem tentou forçá-la a entrar em seu carro usando uma faca para intimidá-la. Os gritos e a resistência da mulher chamaram a atenção de vários vizinhos, que compareceram ao local, fazendo com que o agressor fugisse em seu veículo. Seguidores, a descrição que a mulher fez do agressor corresponde às características do El Chicle, que havia sido interrogado inicialmente pela Guarda Civil no caso de Ana Kerr. E isso colocou El Chicle como suspeito no caso de Diana Kerr novamente, pois havia uma denúncia contra ele que foi feita pela irmã gêmea de sua esposa por agressão sexual e que posteriormente havia sido retirada. Assim, a esposa de El Chicle, que se chama Rosário Rodrigues,
mesmo tendo sido interrogada antes no caso de Anna Kerr, e apesar de ter negado na época que o marido havia saído de casa na noite de 22 de agosto de 2016, foi interrogada novamente. E nesse segundo interrogatório, seguidores, Rosário se retratou do depoimento dado anteriormente, alegando que El Chicle não esteve com ela no dia do desaparecimento de Diana Kerr. E foi assim que El Chicle ficou sem álibi no dia em que Diana sumiu perante a lei. Em depoimento, novamente, El Chicle disse, num primeiro momento, que havia atropelado acidentalmente Diana, quando ela caminhava sozinha pela rua, e com medo, ele resolveu esconder o corpo de Diana no porta-malas do carro. As autoridades, porém, não acreditaram nessa versão dada por El Chicle. Foi então que ele decidiu falar a verdade. E foi no segundo interrogatório, seguidores, que El Chicle confessou à polícia que, depois de ter visto Diana sozinha na rua, ele tentou violá-la, mas ela resistiu e por isso ele a estrangulou, desfazendo-se do corpo depois. Essa última versão corresponde aos indícios revelados pela troca de mensagens entre a vítima e um amigo na madrugada em que ela desapareceu. Na confissão, El Chicle revelou às autoridades onde tinha escondido o corpo de Diana Kerr, mas somente após um ano do crime é que ele foi encontrado. El Chicle foi a julgamento. O réu foi julgado e considerado culpado de homicídio doloso, cometido para ocultar um outro delito. Neste caso, um crime de agressão sexual contra Diana. De acordo com a imprensa espanhola, ele foi também condenado por um crime de sequestro. Segundo o Código Penal espanhol, naquele país, a figura jurídica de prisão perpétua é substituída pela prisão permanente, sujeita à revisão. Ou seja, uma condenação é revista a cada intervalo de tempo, decidindo-se, então, se os reclusos devem continuar detidos ou se podem ser colocados em liberdade. Essa pena foi introduzida no país em 2015 e já são 13 os criminosos que receberam como sentença essa prerrogativa. Mas qual foi a sentença que El Chicle recebeu em seu julgamento? Perante a possibilidade de El Chicle poder sair da prisão, a pena inclui ainda 10 anos de liberdade vigiada, não podendo o homicida aproximar-se dos familiares de Diana a uma distância inferior a 1000 metros. Hoje não faremos questionamentos, seguidores. Agora eu vou voltar a navegar pela internet em busca de mais casos interessantes para contar para vocês. Por favor, se inscrevam quem não for inscrito. Façam os seus comentários sempre educadamente. Se gostarem do vídeo, deixem um like e compartilhem com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novas histórias. Me sigam lá no Insta alguma coisa, na página @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até a próxima.